Bom dia! Estamos no ar com o programa Qualidade de Vida. O nosso convidado de hoje é Demétrio Junqueira, médico veterinário especialista em saúde pública. Seja bem-vindo, Demétrio. Agradeço o convite, Rodolfo. É um prazer sempre estar aqui. E o tema da semana será a raiva. Vamos passar um vídeo de início e logo após esse vídeo o Demétrio vai comentar com vocês aí. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente morrem entre 20 e 50 mil pessoas em todo o mundo vítimas da raiva, especialmente nos países em desenvolvimento. A raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete todos os mamíferos, inclusive o homem. A prevenção da doença só é possível se o tratamento for feito antes do vírus atingir o sistema nervoso central. O principal transmissor do vírus rábico no Brasil é o cão, e o número de casos de transmissão por morcego vem crescendo. E eles fazem música. Alguns fogem da luz, enquanto que outros a apreciam. Um homem afetado pela doença manifestou medo da água e fugiu. Este texto, datado de 1224 d.C., na Mesopotâmia, já descrevia os sintomas da raiva no homem. Os primeiros relatos sobre essa doença datam da antiguidade, muitas vezes misturados a mitos e fábulas. Para os egípcios, a estrela Sirius, a mais brilhante da constelação Cão Maior, tinha uma influência maligna sobre os cães, provocando uma estranha alteração de seu comportamento. Os gregos chamavam a doença de Lissa, que quer dizer loucura. Em 500 a.C., Demócritos descreveu a enfermidade no cão e Celsus no homem. Na época, se pensava que na língua dos cães havia um veneno que causava a doença. No final do século XIX, Louis Pasteur revolucionou a medicina ao demonstrar o papel dos micro-organismos nas doenças, criando as bases da imunologia e epidemiologia. Em 1880, com a colaboração de Émile Roux, iniciou estudos sobre a raiva, até então uma doença incurável. Primeiramente, demonstrou que um agente se desenvolvia no sistema nervoso central. Em seguida, realizou sucessivas inoculações de material infectado em coelhos, obtendo uma amostra do vírus com menor período de incubação. Após atenuar sua virulência, a utilizou na produção da primeira vacina contra a raiva. Em 1885, Pasteur aplicou a vacina nos meninos Joseph Meister e Jean-Baptiste Gepier, gravemente feridos por cães raivosos, livrando-os de contraírem a doença. Após o sucesso de suas pesquisas, Louis Pasteur alertou para a necessidade da criação de uma instituição que produzisse e aplicasse a vacina contra a raiva. Em 1888, era fundado o Instituto Pasteur de Paris. Nesse mesmo ano, a vacina chegou ao Brasil e, em 1903, foi fundado o Instituto Pasteur de São Paulo. O papel do cão na transmissão da raiva já era conhecido na Grécia Antiga. Porém, a descoberta que os morcegos vampiros também podiam transmitir o vírus só foi feita no século XX por Antônio Carini, na época, diretor do Instituto Pasteur de São Paulo. Em 1908, na faixa entre a serra e o mar, em frente à ilha de Santa Catarina, teve início uma grave epidemia que levou à morte um grande número de bovinos e equinos. Carini e o pesquisador de Manguinhos, Parreiras Horta, diagnosticaram a raiva. Horta recomendou o sacrifício dos cães, mas a doença continuava a se alastrar. Ocorriam mortes dos dois lados do rio Itajaí. A distância entre as margens do rio era muito grande e a correnteza muito forte, não permitindo que os cães o atravessassem. Como então a doença estava sendo transmitida? Os criadores relatavam frequentes ataques ao gado de morcegos hematófagos e, com base nessas informações, Carini levantou a hipótese de que os morcegos eram os responsáveis pela transmissão. Hipótese que foi comprovada através de exames laboratoriais. A comunidade científica não aceitou essa hipótese, considerando uma fantasia tropical. Finalmente, em 1914, Haupt e Rehhag, veterinários alemães, confirmaram a teoria de Carini.
cima desse vídeo, o que a gente pode levar para essas pessoas que estão nos assistindo? A importância de saber o ciclo da doença raiva. Rodolfo, a doença raiva é uma encefalite viral, então é uma doença causada por vírus que vai se replicar no sistema nervoso central, no cérebro, né? Ela comete todos os mamíferos, então, além do homem, né, o morcego, cavalo, boi, cachorro, gato, onça, alguns animais, inclusive, fora da nossa fauna, né, camelo, dromedário, bisão, zebra, também é cometido, leão, também é cometido pela raiva. Ela é uma doença que causa 100% de letalidade, então iniciou os sintomas da doença, invariavelmente em 7 dias evolui para o óbito, e a Organização Mundial de Saúde avalia que em torno de 50 mil pessoas por ano morrem de raiva no mundo, né? O Brasil não tem uma alta estatística de casos, mas na Índia, nos países da Ásia, a gente tem conhecimento que, até mesmo pelo descontrole da população animal, existe um acometimento maior de pessoas e de seres humanos, né? Então, o vídeo nos mostra que é uma doença de preocupação mundial, é uma doença medieval, mas que até hoje é objeto de estudos, de pesquisas e de formas de controle. E que tem muito a ver também com as questões ligadas ao meio ambiente, ao desequilíbrio ambiental, ao planejamento das cidades. Portanto, é um tema de muita atualidade nos dias de hoje. Muito bacana. A gente vai dar uma pausa aqui e a gente volta no segundo bloco para a gente dar continuidade nesse bate-papo. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Demetrio Junqueira. A gente está fazendo um bate-papo sobre a raiva. Demetrio, quais são os sinais clínicos? Rodolfo, a raiva como encefalite, é uma doença de característica nervosa e é como se fosse uma enxaqueca muito forte e uma enxaqueca progressiva. Então, no primeiro momento, é a dor de cabeça muito forte, né? Ela faz com que o animal ou a pessoa comece a sentir fobias, medos, né? Porque qualquer tipo de agressão externa gera essa dor de cabeça e agride, né? Então, é a fobia à água, fobia a barulho, fobia a movimentos bruscos, fobia à luz, fobia ao vento, né? Então, em casos humanos e também em casos animais, existem episódios até de agressividade contra objetos inanimados, agredir de repente uma coluna, um poste, etc., exatamente pelos estímulos diversos que acontecem nessa enxaqueca muito forte. Progressivamente, a raiva, como eu disse no primeiro bloco, inicia-se os sintomas, com 7 dias evolui para o óbito, né? Então, no prosseguimento do desenvolvimento da replicação viral e dos sinais, e isso é muito característico, começa-se a ter as paralisias musculares e os espasmos, né? Essas paralisias musculares, por exemplo, nas glândulas, no aparelho digestório superior, né? No caso específico mesmo da boca, da língua, da produção de saliva, começa a ter essa paralisia muscular da face que não consegue deglutir a saliva e o animal começa a babar, que é um dos sinais característicos e de maior conhecimento da população da raiva, né? Mas, além disso, o animal começa também, já do primeiro momento de agressividade, progredir para um isolamento, um emagrecimento. Existem relatos também na literatura de diarreias agudas, etc., um processo de desidratação intenso, porque não consegue beber água, chegando ao ponto da paralisia e óbito, exatamente porque o aparelho respiratório também entra em paralisia e aí evolui para o óbito invariavelmente. Então, é uma doença também que tem um curso clínico muito sofrido e as pessoas podem procurar na internet depois. Existem vídeos aí que demonstram o quanto é sofrido os sinais clínicos e a evolução por óbito em casos de raiva. Muito bacana. E quais são os tipos de raiva? Nós temos basicamente 2 tipos. Existem outros relatos, mas basicamente a raiva paralítica e a raiva furiosa.
A raiva paralítica, ela comete principalmente os animais de produção, né? E aí vamos dizer ovelhas, cabritos, equinos, bovinos, né? E ela tem uma evolução onde o animal não passa por esse processo que a gente disse anteriormente de uma relativa agressividade, né? Caminha já para a fase seguinte, que é uma fase de isolamento. Por exemplo, no caso de cavalo, de boi já deita no pasto e evolui por uma paralisia com pedalagem, etc., mas que o animal evolui sem muitos transtornos de deslocamento, de risco de transmissão, até mesmo porque o cavalo, a vaca, os ruminantes, de forma geral, não agridem passando o vírus para frente e esse vírus é eliminado na saliva, então é como se o ciclo parasse por ali só. No caso da raiva furiosa, que acomete aí principalmente os cães e gatos, essa sim é objeto de preocupação no ciclo, né? Por quê? Porque os animais, ao terem esse comportamento de agressividade, entendendo que o vírus está na saliva durante esse período clínico, na mordida ele pode transmitir a raiva para uma pessoa, para uma criança e para outro animal. Então, a raiva furiosa, ela tem uma característica dentro do ciclo que é de maior preocupação epidemiológica. Muito bacana. E quando a gente relaciona a raiva com a saúde única? Tem tudo a ver, né? O reservatório na natureza é o morcego. Como eu disse antes, no caso tanto de bovinos, equinos, no ambiente rural principalmente, a doença evolui para um curso de 7 dias, óbito, e não passa para frente. Então, o que mantém a existência do vírus são as colônias de morcego, que no ambiente rural, no caso da raiva de ambiente rural, do ciclo rural da raiva, aliás, mantém o vírus circulante, né? Ele ativo, de forma com que colônias de morcego mantêm essa circulação. Os morcegos hematófagos no primeiro momento, mas nós temos, por brigas entre colônias de morcegos, e aí tem os morcegos insetívoros, que se alimentam de insetos, e os frugívoros, que se alimentam de frutas, né? E na disputa com os hematófagos, eles transmitem a raiva entre si também. E aí é onde que esses morcegos têm, pela característica da degradação ambiental, vindo para a cidade, onde tem alojamento, tem condições de prover essas colônias, e aí o aparecimento de morcegos não hematófagos em cidades com o vírus da raiva, que foi o caso especificamente mais recentemente aqui em Varginha, que foi encontrado um morcego com essas características positivo para a raiva, né? Então é importante entender que dentro de um comportamento de saúde única que o ciclo urbano, o ciclo rural, a degradação ambiental, nós temos o ciclo silvestre também, que poderia, né, colocar e acrescentar ao rural e urbano, que com os processos de degradação de mata, a não existência de corredores ecológicos para deslocamento da fauna, os próprios acidentes que fazem com que as colônias se desloquem para outras localidades, faz com que a raiva também chegue até as cidades, chegue mais próximo das pessoas e, obviamente, cria situações de transmissibilidade. Muito bacana. A gente vai fazer uma pausa aqui e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida, aqui com o Demétrio Junqueira, médico especialista em saúde pública. Estamos aqui falando sobre a raiva. Demétrio, quando a gente fala de vacina, o que a gente pode falar para essas pessoas aí? Rodolfo, existem vacinas, né? Existe a vacina dos animais, digamos assim, e as vacinas aplicadas em humanos. Vamos fazer um recorte, né? A vacina, no caso de bovinos, de equinos, de animais de produção, que deve-se fazer uma vacinação anual, né? E os órgãos relacionados à agropecuária, no caso especificamente de Minas Gerais, o IMA orienta essa vacinação anual do rebanho. E nós temos a vacinação de cães e gatos, que é no ambiente urbano, com também vacinações anuais, e acontece normalmente no mês de agosto, né? Especificamente esse ano, julho, agosto e setembro, nesse período.
É até interessante porque coincide muito com conhecimento popular que mês de agosto é o mês de cachorro louco. Isso tem muito a ver, não só agora se faz a vacina, mas porque a gente chega no final do ciclo do inverno, onde diminui a quantidade de vegetação, de frutas, de fontes de alimentação para as colônias de morcego. Então, as colônias de morcego se deslocam também no fim do inverno na procura de alimento e adentram as cidades. Isso no passado era muito comum, né, na inexistência das vacinações, e acabava que a gente tinha relatos de mês de cachorro louco exatamente nesse período, né? Também o período onde se acontecia o maior número de casos humanos. Então, é importante vacinar os cães e os animais de produção. Por quê? Porque eles, estando vacinados em contato com o morcego ou em contato, no caso da cidade, com um cão raivoso que mordeu outro, a doença não passa para frente, né? Então essa é a melhor estratégia para não chegar no humano. Pois bem, sobre a vacinação humana. A vacinação humana, ela acontece hoje totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde nos casos de pessoas agredidas por animais, né? Então não é uma vacina que se toma previamente ao risco de ter contato com o vírus da raiva. Ela acontece após a exposição a uma possibilidade do vírus da raiva, como uma mordida. Por que isso? Porque para a pessoa imunizar, ela tem que tomar no mínimo 3 doses, né? Tomar uma dose 7 dias depois, 28 dias depois e somente com 42 dias após tomar a primeira dose, a segunda e a terceira, aliás, a primeira dose, que ela vai começar a ter anticorpos suficientes para prevenir. Então, você imagina uma vacinação em casos de humanos que tivesse que vacinar 3 vezes no ano e anualmente você ter que fazer reforço, né? É inviável, é um custo absurdo que o Sistema Único de Saúde não tem condição de coisa, e epidemiologicamente, estrategicamente, vacinando os cães e os gatos, vacinando os animais de produção, que também pode ter uma forma de contaminação errática, que nós dizemos, né? Que é, por exemplo, o animal está lá e a pessoa confunde com o animal engasgado, enfia a mão na boca do animal, por exemplo, de um bovino, tem contato com a saliva, tem um corte e se contamina, né? Inclusive com óbitos de colegas médicos veterinários que evoluíram para o óbito, infelizmente, por esse tipo de contaminação, não estava com anticorpos que garantia imunidade. Mas, de forma geral, nós temos, então, a vacina humana. Essa vacina humana vai depender exatamente da forma com que houve o contato, né? Se o contato for numa região muito inervada, como palma da mão, planta do pé, próximo à cabeça, além das vacinas, né? E aí tem um protocolo com até 4 doses, se toma o soro também, que já são os anticorpos prontos, que já vai colocar dentro do corpo da pessoa, né? Eu falo que é muito importante entender que o local da mordida, o local da contaminação e a distância até o cérebro vai definir o tempo que a raiva não vai ter sintomas e é possível prevenir ela com essas vacinas pós-exposição. A hora que ela chega no cérebro e começa a replicação, em 7 dias, sinais clínicos e evolução para o óbito. Esse período entre a mordida e o início dos sinais clínicos, no caso dos humanos, pode chegar a 2 anos. No caso dos cães, até 1 ano, né? Normalmente é mais curto, de 3 a 6 meses. Mas o soro e a vacina na pós-exposição é uma estratégia muito eficiente que vem prevenindo surtos de raiva mundo afora através da contaminação de humanos através de agressões por animais. Muito bacana. Você podia falar um pouquinho sobre o protocolo de Recife? O protocolo de Recife é uma variante do protocolo de Moonwalker, que na verdade é o relato de 3 casos na literatura de pessoas que conseguiram salvar, né? Então, quando a gente fala 100%, mas tem essas 3 exceções que no início dos sintomas induziram coma nessas pessoas, aí como estava em coma, não houve uma replicação, uma grande replicação viral no sistema nervoso central, depois entraram com retrovirais, eu estou fazendo uma forma bem resumida, e aí conseguiu com que essas pessoas passassem de 7 dias, não evoluíssem para o óbito. Mas todos os 3 casos
deixaram sequelas muito profundas nessas pessoas, inclusive com um caso que já evoluiu para o óbito posteriormente desses 3. Então, é uma exceção que existe na literatura científica, por isso que a gente continua dizendo que, dentro da magnitude da doença, ela continua 100% letal. E para a gente finalizar o programa, uma dica para essas pessoas e para os nossos políticos também. Para os políticos, né, é fazer como nós estamos fazendo aqui, né, fortalecer a comunicação em saúde, a educação em saúde. Isso é muito importante, inclusive tem que agradecer aí o espaço aí da TV Princesa. E aí dizer para a população, apareceu um morcego, não é para pôr a mão, é para entrar em contato com as zoonoses. Esses morcegos podem estar contaminados com raiva. Se aparecer um morcego morto, também ligue para a zoonose, faça o recolhimento, porque tem como, mesmo depois do óbito do morcego, saber se tem raiva. Levar os cães para vacinar. Quem tem cão que leva em clínica particular, ver como é que está a situação vacinal e, no caso especificamente de humanos, sofrer uma agressão, procurar a unidade de pronto atendimento. Muito bacana. Muito obrigado, Demetrio. Eu que agradeço. Um prazer ter você aqui e estaremos em outros programas aí. Obrigado. Até a próxima.